chegando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados muito alarmantes pra gente. Em 2008, nós tivemos 66 mil casos de estupro aqui no Brasil. 54% aproximadamente, meninas de até 13 anos de idade. 4 são estupradas por hora aqui no país. E ocorre em média 180 estupros por dia. Isso é de cortar o coração. Não tem palavras. Isso porque o Brasil ele nem entra no ranking dos 10 piores países do mundo em relação a estupro. Um ranking que encerra sua lista em 10º lugar com os Estados Unidos. E aí, quando a gente vai falar de feminicídio, isso com certeza vai inflar muito mais os números. E esses números eles têm crescido constantemente. O que está acontecendo com o mundo? Desde quando isso acontece? Hoje, nós vamos contar sobre um relato da Bíblia que fala sobre isso. Olá pessoal do Bibliologia, meu nome é Isaac Câmara. Hoje nós vamos falar de um assunto sério, um assunto polêmico, um assunto triste e por isso eu não vou falar com a empolgação de cada dia. A Bíblia é um livro maravilhoso, um livro lindo que dá promessas, dá lições, dá segurança e dá conforto, mas ela também nos apresenta cenários de coisas terríveis que aconteceram naquela época. Isso não significa que Deus compactue com o mal, não significa que quem escreveu compactuava com aquilo, mas nos mostra que coisas ruins elas sempre aconteceram no mundo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e apertar o sininho de notificações. Como eu já tinha falado, essa história é uma história muito triste e aí a gente vê vários pecados acontecendo, a gente vê negligências, brutalidades. Diná, irmã de José, filha de Jacó, ela saiu para conhecer a terra. Tinham chegado lá por Siquém e aí um playboyzinho, filhinho de papai, príncipezinho, achou que podia fazer o que queria. Estuprou Diná. E a Bíblia relata que Siquém, ele até se apaixonou por Diná e pediu ao rei Amor, seu pai, que a tomasse por esposa para ele. E aí Jacó, gente, quando ele soube o que aconteceu, ele ficou quieto. Ele não abriu a boca, ele não xingou Siquém, ele não bateu em Siquém, ele não foi pra cima de Amor, ele não falou nada. Ele ficou quieto, esperando os outros filhos dele chegarem, que eles viessem do trabalho do campo, para poder, enfim, decidir o que fazer. Atitude que eu confesso que é até bem estranha, né? Porque Jacó, ele nem confiava direito nos filhos dele, ficava mandando José ir lá vigiar eles, a gente vai ver bastante sobre isso depois. Me dá a sensação aqui, eu posso estar enganado, que ele queria terceirizar a responsabilidade de uma coisa que ele não sabia como decidir, o que fazer. Obviamente, quando os irmãos de José chegaram e souberam do ocorrido, eles ficaram revoltados. Quem não ficaria, gente? Isso é uma coisa revoltante, é uma coisa que nos faz mal, é uma coisa que continua permeando nossa sociedade dia após dia. Um pecado daqueles não podia ser cometido, que era insensatez contra Israel, o povo contra Israel, seu pai. O rei, então, né, era figura direta envolvida naquela situação, propôs, como tinha acontecido tudo aquilo, que Diná fosse entregue para Siquém como esposa. Em troca disso, o povo de Israel ele podia tomar posse do que eles quisessem da terra, para habitar, casar com quem quiser, eles podiam fazer o que eles quisessem. Ainda disse mais, que o tamanho do dote que eles pedissem, ele pagaria pela moça. A gente já acha estranha essa questão do dote normalmente, né? Não é uma coisa que é familiar para nós. Pagar para casar, dar o dinheiro para o pai, talvez possa se representar como uma espécie de objetificação da mulher. Outras pessoas entendem que era como se estivesse restituindo porque eu estou levando o maior bem que um pai teria. De qualquer forma, pra gente é esquisito. Eu não tenho certeza das intenções de Amor. Se ele realmente estava arrependido pelo ato do filho e por isso ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, o que fosse preciso, fazer de tudo realmente para reparar, ou se ele era o tipo de pessoa que usava o dinheiro, a influência, os bens, as posses dele para calar os pecados do filho mimado dele, né?
Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nada justifica um estupro. Nada paga esse estupro. Diná jamais seria a mesma pessoa novamente. A família de Diná jamais seria a mesma novamente. E o mundo ele não é o mesmo novamente quando todos os dias a gente tem estupro, quando a gente tem meninas de 12, 13 anos sendo estupradas todos os dias no Brasil, nessa quantidade que a gente falou antes. Não. Nada volta a ser igual. Mas aí os filhos de Jacó, eles foram ainda mais sórdidos. Resolveram enganar todo mundo, inclusive enganar Jacó, né? Eles disseram que eles não podiam dar a esposa para um incircunciso. Vocês lembram o que era circuncisão? Foi uma aliança feita com o povo de Israel. Eles falaram que isso seria uma vergonha. E aí veio a armadilha. Aqui. Circuncidar todos os homens daquele povo para então aceitar o acordo de casamento. Quando a Bíblia relata que as palavras deles foram boas aos olhos do rei, eu consigo, nesse momento aqui, embora, como eu disse antes, nada justifique tudo que aconteceu, nem um casamento e nem todo o dinheiro, nada justifica, nada é nada. Mas eu até consigo acreditar na sinceridade do coração do rei. E até do filho. Embora, gente, a gente precisa entender que é o seguinte, ele não cometeu um pecado de se irar com alguém num momento, num jogo de futebol e socar a cara da pessoa. Ele não cometeu um pecado de bater no carro de alguém e fugir. Ele cometeu um pecado que supostamente foi pensado, planejado. Foi algo que ele tinha tempo de decidir. A não ser que ele tinha instintos animais, né? Mas ainda assim, eu posso acreditar que ele teve um arrependimento genuíno. Todas essas formas são aparentemente bem machistas, essas formas de fazer acordo deles, né? Porque Diná mesmo ninguém consultou, a ela ninguém perguntou, o que ela queria ninguém procurou saber. Ela já tinha passado por um pecado, por um crime, uma violência tão grande que mudou a vida dela para sempre e ninguém procurou saber em nenhum momento o que ela pensava. A Bíblia ela complementa dizendo que Siquém era o homem mais honrado da casa de seu pai e ele foi o primeiro a querer se circuncidar. Agora, se esse era o cara mais honrado, difícil, né? E a circuncisão, meus amigos, deve ser algo muito doloroso. Se você não sabe como funciona, eu não vou te contar. Procura um vídeo que vai explicar sobre isso direito, os detalhes, se você quiser saber. Lembrem, todos os homens da casa de Amor foram circuncidados. Quando estavam no terceiro dia de recuperação, que costumava ser o dia mais violento, o dia de mais dor, né? O dia mais pesado, Simeão e Levi pegaram as espadas deles e eles mataram todos os homens daquela cidade. Eu vejo aqui é pecado gerando mais pecado e mais. Violência gerando mais violência, mais violência, mais violência. Vocês acham realmente que os filhos de Jacó estavam com dor por Diná? Pode até ser. Quem sou eu para julgar o caráter deles? Mas a Bíblia não relata que em nenhum momento eles foram até Diná para conversar com ela, para consolá-la, para acalmá-la. Parece que o que eles queriam aqui era só justiça própria. Era só justiça com as próprias mãos. Era só resolver o problema da forma como eles achavam que era para ser resolvido. Porque eles estavam sendo afrontados, a família deles, a casa deles estava sendo desrespeitada. A irmã deles acabou de sofrer um estupro, já tinha sido uma violência muito grande. Aí eles costuram um acordo bem, talvez machista ali. Eles vão lá e quebram esse acordo e matam todos os homens, inclusive a pessoa que ia ser o marido da Diná. A gente não sabe se ela queria ou não casar com ele. Até porque a vergonha para uma mulher nessas circunstâncias, naquela época, naquele cenário, era muito grande. E essas mulheres, elas ficavam solteiras para sempre. Eu não sei se na questão dela valia a pena para ela casar com ele, se para ela ia amenizar alguma coisa ou não, se ela não queria nem olhar para a cara dele. Isso não tinha como ser reparado. A ferida, a dor, a vergonha, a tristeza. Mas para o contexto da época, né, uma mulher solteira era uma maldição. Então, por isso que eu digo que a gente tinha que tentar entender o cenário, que não é possível, porque não há relato de se para ela era válido ou não esse casamento, se para ela era melhor ou não. Mas aí eles acabaram com todas as chances, porque eles nem perguntaram para ela e mataram o cara. Provavelmente não estavam pensando nela. Provavelmente eles estavam pensando em reparar o orgulho ferido deles. E aí tem muito crente que faz isso hoje em dia. Tem muito crente que é fiscal da vida alheia, que quer ficar medindo os pecados dos outros e tem uma régua para os meus pecados próprios, e aí a régua não existe, e aí para o pecado dos outros a gente bota uma régua bem grande, e aí existe pecadinho e pecadão, e aí tem questões que são mais relevantes, tem questões que vale a pena bater e brigar com os outros e ficar brigando na internet, discutindo o dia inteiro, e aí tem muito crente assim. Infelizmente, esses crentes também envergonham
o Evangelho. E são esses crentes que fazem o papel de advogados de Deus, advogados de Jesus, como se ele precisasse de defesa. Jesus estava na cruz quando ele foi pego. O que ele falou para eles? Vocês não acham que se eu ordenasse, se meu pai ordenasse, que viriam legiões de anjos para me salvar? Eu estou aqui porque isso precisa ser cumprido. Deus, Jesus, ele não precisa de advogado. Ele não precisa de defesa. O que ele precisa são de testemunhas fiéis que servem, que seguem, que obedecem e que vivem como ele viveu. De crente assim tá cheio por aí, vomitando suas verdades sobre os outros e não tendo um pingo de amor. Lembra que Jesus falou sobre os fariseus que davam o dízimo da arruda e de outras coisas? E ele falou, mas o que adianta dar esse dízimo se vocês não têm amor pelo próximo, se vocês não cuidam dos órfãos, das viúvas, se não cuidam de ninguém? Crente assim existe e já existia lá naquela época antes mesmo de existir crente, né? Além de matar os homens, você sabe o que mais que eles fizeram? Vamos lá, vamos vingar a honra da nossa irmã. Vamos matar todos os homens porque eles fizeram isso com ela e ninguém merece ser digno. Ainda que fosse ok, você pararia por aí, né? Mas o que mais que eles fizeram? A Bíblia relata que eles roubaram tudo e levaram o gado, os bens, as crianças e as mulheres presas. Que justiça é essa? Homens infiéis, homens ruins, homens não tementes a Deus também, querendo pagar o mal com o mal. Jacó disse que por serem povo pequeno ainda, que todo mundo se revoltaria contra eles, por causa de Simeão e de Levi, que fizeram isso. Aí sabe o que eles responderam? E ele devia ter tratado nossa irmã como uma prostituta? Foi só isso que eles responderam. Essa foi a justificativa deles para matar todo mundo. Deus então mandou Jacó subir ao Betel, com todo o povo, onde ele já tinha feito um altar antes, né? E aí ele mandou tirar todos os deuses estranhos que tinha no meio deles, do acampamento, com todos eles, purificar todo mundo, trocar de vestes, e aí o povo pegou as argolas das orelhas, os deuses estranhos, tudo que eles tinham que era diferente e deram para Jacó. E aí foram embora, saíram de lá. E o terror de Deus ficou sobre todas as cidades ao redor deles. Deus apareceu outra vez e aí fez a confirmação, aquele nome que já tinha sido mudado de Jacó para Israel, e reforçou: você é Israel, e abençoou ele, e prometeu uma descendência numerosa de novo, vinda dele, e prometeu a terra de Canaã. E aí a gente tem o relato do segundo filho de Raquel. Ela, inclusive, veio a óbito, né, nesse parto, que foi um parto muito sofrido, muito difícil. E o filho, ele passou a se chamar Benjamim, que significa o filho mais jovem. Porque Israel, ele não aceitou o nome que Raquel tinha dado antes de morrer, porque tinha sido muito doloroso, né? E ela tinha dado o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas aí ele não aceitou escolher o nome de Benjamim. Ruben, que era o filho mais velho de Israel, deitou com Bila, que era concubina ou uma esposa de Israel. E Israel ficou sabendo, mas ele não fez absolutamente nada. Assim como ele não fez em relação a Diná, ele não fez nada. Ele ocultou, ele fingiu a vida inteira que ele não sabia de nada que tinha acontecido. Você acha que a casa de Jacó é bagunçada? A casa de Israel é bagunçada? Que é problemática? Então não deixe de assistir os próximos vídeos. Em Gênesis, a gente tem o desfecho de todas essas histórias e muita coisa ainda vai acontecer. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar e apertar o sininho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Não confie em líderes religiosos, seja padre, seja pastor, seja bispo, seja ancião, seja diácono, seja obreiro, seja missionário, seja pai de santo, e ele diz que vai orar por você, e ele diz que você tem que continuar junto com seu marido, e diz que você não deve denunciar se um marido te maltrata, se um marido estupra. Denuncie. Me assusta o quanto a gente está se calando sobre esse assunto. Me assusta o quanto a gente está fazendo que nem Jacó, de terceirizar a responsabilidade, de empurrar com a barriga, de deixar para lá. Não! Tem muita gente sofrendo. Tem mulher sofrendo todos os dias. Nós precisamos orar, sim, por essas pessoas que cometem atrocidades. Deus, ele pode fazer milagres onde ele quiser. E existem, sim, mulheres de fé com pouco conhecimento, que foram mal orientadas e que sofreram por muitos anos e que não desistiram de ficar lá com o joelho dobrado pelos seus maridos, e esses maridos se converteram, é claro. Só que a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar, nos posicionar como seres humanos num país que ainda é muito machista, num mundo que ainda é muito machista, onde as pessoas
elas invertem os valores e acham que têm poder sobre as outras, que podem fazer o que quiserem. Esse é um assunto muito sério, esse é um assunto que tem que continuar sendo falado, continuar sendo abordado. Não se cale. Se você sabe que acontece alguma coisa com alguém ao seu redor, denuncie. Existe aquela velha frase de que tem gente que gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer, mas tem gente que já foi tão longe e não sabe como sair dali. Tem pessoas que são tão dependentes psicologicamente, ou fisicamente, ou financeiramente de alguém, que elas não conseguem sair daquelas circunstâncias. Quantas mulheres não se divorciaram de maridos abusadores por conta de filhos não crescerem sem pai? Quando Jesus diz na Bíblia que existem duas circunstâncias para divórcio, que uma delas é o adultério e a outra delas é a morte, eu, Isaac, acredito com certeza que essa morte ela é um pouco mais ampla do que só o final da vida aqui, do que só o descanso. Essa morte envolve muitas outras coisas, porque se eu estou agredindo verbalmente, ou fisicamente, ou sexualmente alguém, eu já não estou matando essa pessoa aos poucos? Eu já não estou matando os meus votos matrimoniais que eu fiz de proteger, de defender, de amar, de respeitar? Esse casamento ainda existe? Esse casamento ainda está vivo? Então não, gente, um basta para isso. A gente não pode mais continuar calado. Vamos lutar contra isso. Vamos combater a violência contra a mulher.